Boa noite, meus queridos irmãos que estão se aproximando da nossa live nesta noite. Chama-se Sala de Bate-Papo. Nessa sala de bate-papo dessa noite, nós temos como convidado especial o Bispo Moreno, que vai estar conversando conosco nessa noite e vai estar dividindo a tela para nós falarmos nessa noite um assunto bastante interessante, polêmico para alguns, mas bem resolvidos para outros, né? Polêmicos para algumas linhas teológicas aí, que ainda tem alguma dificuldade com a soberania de Deus. Mas bem resolvidos, um assunto bem resolvido para a linha teológica reformada, que entende que nesse assunto a soberania de Deus ela é eficaz. E qual é o assunto? O assunto é: o homem pode cair da graça? O homem pode perder a salvação? Vamos conversar sobre isso com o nosso querido Bispo Moreno nessa noite. Vamos esperar ele entrar e vamos aproveitar para conversar sobre isso. Quero dar boa noite, né, para todos os irmãos que estão chegando nessa live. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela gentileza dos irmãos estar conosco. E muito obrigado e uma boa noite para o Bispo Moreno. Bispo, boa noite. Boa noite, reverendo Cícero. Deus abençoe. Rapaz, que coisa boa ver o senhor de novo, viu? Obrigado, prazer é meu, irmão. Tá fazendo frio aí, pastor? Tá muito frio aqui, bastante mesmo. Aqui também, viu? Aqui em Belo Horizonte tá bem gelado, viu? Aqui deu uma esfriada boa. Pois é. Reverendo, Faz ô bispo, parte. Sim. Faz parte. Bispo, pois é, nós estamos aqui com um assunto, igual eu estava conversando com os irmãos no começo aqui, bastante difícil para algumas linhas teológicas, mas muito bem resolvida, principalmente para a linha reformada, né? Mas eu queria nessa noite conversar com o senhor sobre esse assunto, porque, para o senhor ter só uma ideia, eu já tenho encomenda desse vídeo já. Já tem gente que não vai poder assistir, que já me ligou aqui e falou assim: olha, eu quero esse vídeo, eu quero... Eu quero assistir esse vídeo. Nossa, então, nós sabemos... Exatamente. Então, nós baseamos esse assunto no texto de Hebreus 6. Muitas das defesas usadas por algumas linhas teológicas que não acreditam, não tem muita firmeza na soberania de Deus, é exatamente se prender a Hebreus 6. Então, nós vamos... nos apegar a algumas questões aqui e fazer com que, nessa noite, em nome de Jesus, os irmãos que estão se aproximando possam ter um respaldo, né? Possam ter uma direção correta sobre se o homem pode realmente perder a salvação, se o homem pode cair da graça. Vamos começar fazendo oração, bispo? O senhor pode fazer oração, por favor? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença, que nesta transmissão que estamos fazendo, Senhor, os teus filhos que estão nos acompanhando sejam alcançados pelo espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra. Abençoa-nos e ao reverendo Cícero, para que possamos transmitir fielmente os teus ensinamentos. Nós oramos e abençoamos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bispo, então, já adentrando no nosso assunto, eu gostaria que o senhor já desse uma definição para os irmãos da sua maneira de pensar sobre esse assunto. O senhor acredita que o homem pode perder a salvação? É possível o homem cair da graça? Bom, para falar assim de maneira rápida e objetiva, não é possível o cristão cair da graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ok. Agora, como explicar então, meu querido bispo, textos que são usados como respaldo para algumas linhas teológicas, principalmente a arminiana, que defende, usando esse texto, que lá nesse texto o homem ele tem possibilidades de estar caminhando na presença do Senhor e em algum momento ele perder a salvação. Exemplo disso é Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6, que diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Como responder a essa questão aqui, pastor? Para eles, esse texto está dizendo que há possibilidade do homem cair da graça. Como responder ao irmão que às vezes tem essa questão na cabeça? Bom, uma regra básica da hermenêutica, ou seja, da interpretação da Bíblia, é que nenhum texto pode ser interpretado isoladamente. Ele tem que ser interpretado mediante o seu contexto. Claro. E também uma outra regra da hermenêutica bíblica é que a Bíblia se interpreta, se explica, né, com a própria Bíblia. Uhum. Então, uma passagem mais difícil de ser explicada, de ser compreendida, ela vai ser clarificada por uma outra passagem que diga respeito ao mesmo assunto e seja melhor, aquele conceito esteja melhor expresso, né? Então, se nós pegarmos o texto seco, conforme você leu aí, pastor, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha, se nós pegarmos esse texto assim, só ele aqui sozinho, isolado, esse texto, obviamente, está dizendo que alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, ele recaiu. Aí a gente não tem muito o que dizer. Entretanto, essa forma de interpretar esse texto, primeiro, contraria frontalmente outros textos da Escritura. Por exemplo, Jesus disse: todo que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O outro texto, o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, tem vários textos que mostram a segurança do crente. Uma vez que ele é salvo por Deus. A Bíblia fala, por exemplo, em muitos pontos sobre os decretos divinos, e na eternidade Deus predestinou aqueles que seriam salvos. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, é um texto clássico, Romanos capítulo 9 e outros textos da Bíblia mostram que a nossa salvação não é produto de uma decisão minha agora no tempo, mas é produto do bom propósito de Deus na eternidade. Ora, se Deus me salvou na eternidade, como é que agora eu posso, depois de ser iluminado, provar o dom celestial, me tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, eu agora recair? Se isso pode acontecer, então as outras escrituras estão erradas. Se as outras escrituras estão certas, então deve ter um outro jeito de nós entendermos o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Então, eu vou dar uma explicação, assim, a gente tem pouco tempo, é claro, não é uma aula, não é um curso de teologia, que a gente vai ter um semestre inteiro para destrinchar tudo isso. Então, é verdade. Mas eu vou dar uma explicação bastante simples, depois é claro que o irmão pode complementar naquilo que for necessário. Quando Deus, antes dos tempos, na eternidade, quando Deus determinou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Então, quando Deus estabeleceu que todas as coisas iam acontecer, ou seja, Ele decretou aquilo que ia acontecer, uma boa explicação sobre isso tem na Confissão de Westminster, no capítulo 3, tem são vários artigos ali que mostram como é que Deus, na eternidade, estabeleceu todas as coisas, tem uns textos bíblicos lá para quem quiser pesquisar. Ele estabeleceu
desde o começo ele estabeleceu o fim. E a gente costuma pensar só no fim pronto. Mas ele não estabeleceu só o fim, ele estabeleceu também todos os meios que a confissão chama lá de contingências, que fazem com que esse fim seja alcançado. Dentre esses fins estão algumas advertências severas de que se você não permanecer na santidade, no caminho do Senhor, então você vai você perderia, né, a sua salvação se você não permanecesse. Então, esse texto aqui não está dizendo que alguém salvo pode perder a salvação. Ele está dizendo que se alguém, sendo iluminado, conhecendo, sendo participante do Espírito Santo e tal, provando a boa palavra de Deus, se essa pessoa pudesse cair, ela perderia, obviamente, a sua salvação. Mas não está dizendo que isso pode acontecer. Isso é uma advertência para eu olhar e temer no meu coração e não querer me afastar de modo algum da palavra de Deus, porque o castigo para mim, se eu sair da palavra de Deus, é a perdição eterna, porque para mim não haverá mais arrependimento, porque eu estaria, então, nesse caso, crucificando de novo o Filho de Deus. Pronto. Agora, pastor, imagina que os irmãos que estão nos assistindo nessa noite, possa ter algum deles que tenha um sentimento de repúdio do pecado, dado pelo Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, carrega um espinho na carne, certo? Carrega um pecado que não consegue largar. E aí eu me lembro quando Lutero se chicoteava, porque ele acreditava que quanto mais ele apanhasse, mais mortificasse a carne com chicotadas, ele estaria santificando a sua vida espiritual, né? Até que ele se depara com o texto de Romanos, que o justo viverá pela fé, e ali está tudo resolvido. Mas para aqueles irmãos que carregam o peso do pecado, e aquilo convive com ele dia após dia, e o acusa dizendo assim, será que você é salvo? Será que você realmente é salvo? Se eu ler um texto aqui para o senhor entender o que eu estou falando aqui, tem um texto em Hebreus também, Hebreus 10, se o senhor quiser abrir aí, 10, 26, 29, que diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Quem lê esse texto, parece que ele está dizendo assim, olha, se você for uma pessoa que está caminhando na presença de Deus e vive no pecado, provavelmente você vai perder a salvação. Provavelmente o sacrifício de Jesus não valeu nada para você. O que dizer para a pessoa que pensa assim, ou que está vivendo isso? Às vezes um conflito por conta de um pecado na carne que não consegue se livrar. Ele pode perder a salvação? Bom, primeiro, esse texto é mais uma dessas advertências sobre as quais eu falei agora há pouco. Agora, esse texto não significa que essa perdição possa acontecer com aquele que foi salvo desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse tem um texto que fala de alguns cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Salmo 139 também fala que os meus dias, antes que todos eles existissem, que qualquer um deles existisse, estavam todos registrados no teu livro. Então, nós temos que ver de uma maneira multifocal, ou pelo menos bifocal. Você tem uma visão humana, que tem a linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, que é necessariamente reduzida, ela não consegue transmitir os conceitos espirituais, porque está falando de algo que não tem como expressar linguisticamente, e do outro lado você tem a revelação, uma visão espiritual. Então esse texto é mais um daqueles que mostram que o nosso dever como cristão é viver de maneira santa, de maneira agradável a Deus. E tem uma diferença entre eu
pecar, porque por qualquer motivo eu ainda não fui liberto de um determinado espinho, e eu desejar esse pecado e praticar esse pecado com gosto. O próprio tormento de uma pessoa quando peca é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. Porque a pessoa que não tem a salvação, que não tem uma experiência com Deus, que não nasceu de novo, essa pessoa peca e não está nem aí, ela vai pecar de novo. Certo. O pecado não a incomoda. Então, o próprio incômodo que uma pessoa sente quando peca já é uma prova de que ela é salva e que em algum momento Deus vai libertá-la desse mal, nem que seja no último suspiro, porque o pecado Que não coisa entra boa. no céu. Que coisa boa. Meus irmãos, nós estamos conversando nessa noite com o Bispo Moreno, bispo anglicano da Igreja Anglicana das Américas, um homem de Deus, um homem muito sábio. E nós estamos falando nessa noite um assunto muito polêmico, polêmico para alguns, para nós reformados é bem resolvido, mas o homem pode cair da graça, o homem pode perder a salvação. Eu estou vendo as respostas de alguns irmãos aqui. Tem o pastor Antônio Carlos Bentes, que colocou uma opinião aqui. Não dá para ler, pastor, quero pedir perdão para o irmão, mas muito obrigado pela colocação do irmão. Continuando, bispo, há um tempo atrás nós ouvimos falar sobre um movimento que surgiu na Europa e estava caminhando para os Estados Unidos, chamado antinominismo, que era um grupo de irmãos reformados. Acho que o senhor ficou sabendo disso. Era um grupo de reformados que pensavam o seguinte: bom, eu já sou salvo, eu não vou cair da graça, eu vou deitar e enrolar com o pecado. Quando surgiu esse grupo, algumas linhas teológicas, alguns pastores começaram a dizer o seguinte: olha, meu querido, você não é salvo. Você não é salvo porque o crente que é salvo, ele não pensa em voltar ao vômito, né? Ele não pensa em rolar na lama igual a porca. Ele pensa em se santificar cada vez mais. Mas o pastor, isso não é um antagonismo, não. Porque o cara, ele é salvo para sempre, e ele decide pecar, a salvação não está garantida? Qual que é a dificuldade desse cara que é salvo para sempre, viver pecando? Ele não estaria vivendo o seu direito? Ele não tem direito, por exemplo, de usufruir dessa garantia de salvação? O que o senhor me diz? E o que o senhor responde para quem está nos acompanhando, dizendo: se eu sou predestinado, então, e eu posso viver eu posso ter a salvação garantida? Eu vou tentar enrolar. Bom, em primeiro lugar, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Bispo Bentes, que mandou a mensagem aí, está nos assistindo, e outras pessoas que certamente estão nos assistindo, a pastora Marisa, a pastora Marise, e uma é Marisa e a outra é Marise, são as duas. Uhum. E outras pessoas que daqui a pouco eu vou me lembrar, mas já mando um abraço antecipado. Bom, é o seguinte: em primeiro lugar, todos nós pecamos. Não existe nenhum homem na Terra que viva absolutamente sem pecado. Isso é uma falácia. Aquele que diz que não peca faz Deus mentiroso, está escrito lá. Então, todos nós pecamos. A diferença do pecado no cristão, em cada pessoa, é a motivação desse pecado e também o resultado que esse pecado causa na vida da pessoa. Então, se eu tenho por motivação que eu estou salvo, então eu posso pecar à vontade, isso é uma prova inequívoca de que eu não sou salvo. Porque está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, que o Espírito de Deus nos chama para santificação. Então, todo crente salvo, todo homem salvo, homem ou mulher, obviamente, né? Toda pessoa salva é chamada para santificação. Uma evidência da salvação de uma pessoa é que ela tem um desejo de se santificar. Então, quando ela peca,
ela se incomoda muito, aquilo maltrata a alma dela, ela se derrama em arrependimento, em oração diante de Deus, ela quer se esconder, ela fica envergonhada, não tem prazer no pecado. Então, qualquer pessoa que tem prazer no pecado, tudo bem, eu sou salvo, vou pecar e tal, isso é uma prova de que essa pessoa tem uma religião meramente racional, intelectual e nenhuma transformação espiritual, porque o Espírito Santo nos chama para a santificação. Então, que fique claro, para resumir, que ninguém consegue viver sem pecar, mas quando o verdadeiro cristão peca, ele se sente mal e se derrama em arrependimento diante de Deus. Ok. Agora, pastor, interessante a resposta do senhor, porque me lembrou da grande obra, né? O grande efeito da reforma no século XVI em desligar a igreja protestante da igreja católica, porque fez uma ruptura em relação à salvação por obras, por mérito, salvação ligado a circunstâncias até difíceis. Muitos da igreja católica naquele tempo, século XIV, XV, né? Viviam em mosteiros, se martirizavam, achavam a salvação muito difícil, até que surge a indulgência, e as indulgências completavam mais ainda essa ideia de obras, né? Vai comprar um terreno no céu para poder ser salvo, né? Agora, nos nossos dias, nós não temos especificamente as indulgências, nós não temos especificamente, em muitos casos, o sofrimento que era auto-aplicado nos monges, nos bispos, para se justificar diante de Deus. Mas nós temos hoje algumas coisas, alguns amuletos, algumas bugigangas, vamos dizer assim, que as pessoas são obrigadas na igreja, às vezes, a se apegar àquilo, para dizer que aquela coisa ajuda a pessoa na salvação. Nós poderíamos dizer que uma pessoa que não tem obras, que não pratica obras na sua vida, ela não tem salvação, ou se ela acredita que é salva, se ela não viver obras, ela pode perder a salvação, como se achava na Idade Média? Não, perder a salvação é algo que não existe no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca fala de alguém que perdeu a salvação. O que o Novo Testamento mostra é que existem pessoas que são apóstatas. O apóstata é aquele que vivia na igreja como se cristão fosse, e depois, no tempo devido, ele mostrou quem era e se afastou. Então, é verdade. Aquele sujeito, é aquilo que Jesus fala do trigo e do joio, né? Na verdade, no original é cisânia, que é uma espécie diferente do joio, que ele tem, por fora ele é branco e a semente dele é preta. Mas isso só fica evidente depois que cresce. Aí separa o trigo do joio, e quando abre o joio, ele é muito parecido com o trigo, mas quando abre o joio, ele tem a semente preta. Então mostra que ele não é trigo. Então não tem como alguém simplesmente perder a salvação. Outra coisa, a salvação não é obtida por obras. Lá no capítulo 2 de Efésios diz que isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, logo depois que o apóstolo diz isso, ele fala assim, porque Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos. Ou seja, eu não sou salvo pelas boas obras, mas pelo fato de ser salvo, eu sou incentivado e motivado a praticar boas obras, a socorrer os necessitados e ajudar o meu irmão e até quem não é meu irmão. Paulo escreveu, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, não só os da família da fé, mas a todos, especialmente os da família da fé. Então, quando uma pessoa é salva, ela passa a ter uma motivação para fazer o bem, para praticar boas obras. Eu costumo dizer, assim, quando eu tinha 30 anos de idade, eu era pastor em São Paulo e eu era solteiro. E eu tinha decidido, quando fui ordenado com 23 anos, que eu ia ficar celibatário. Então eu passei 7 anos como pastor solteiro. E levei numa boa.
Mas quando chegou perto dos 30 anos, eu falei, não, esse negócio de celibato não está com nada, eu quero casar. E aí eu orei e pedi para Deus preparar para mim uma loira de olhos verdes. Eu sempre digo certo. eu sempre digo que eu esqueci de acrescentar um detalhe, que eu devia ter dito uma loira de olhos verdes, calma, né? Mas, enfim. E quando eu conheci a Leni, linda, aquela loira de olhos verdes que me deixou assim, impressionado, apaixonado e louco, em 4 meses eu casei com ela. A partir de então, eu passei a viver só para agradá-la. Nem sempre eu consegui, por causa da minha maldade natural como ser humano. Mas o desejo do meu coração nesses 37 anos que eu sou casado com ela é sempre agradá-la, fazer o melhor para ela e que ela seja feliz, que ela esteja bem. De vez em quando eu compro um monte de chocolate e jogo em cima dela para ela ficar tranquila. Porque, aliás, tem um ditado que diz, né, que quando uma mulher... Ela não está aí do seu lado não, né? Ela está aqui na frente me assistindo. Então é por isso que você está falando isso, né? Pois é, eu tenho que fazer uma média, senão eu estou frito. Então, tem uma história que diz que quando você encontrar com uma mulher brava, você tem que fazer um carinho nela e tal, falar suavemente com ela. Se não resolver, então você se afasta a uma distância segura e começa a jogar chocolate para ela. Aí as coisas vão dar certo. Ou seja, eu costumo usar esse exemplo na relação do homem com Deus. A partir do momento que eu me apaixono por Deus, que eu conheci Deus, que eu conheço o plano de Deus, o amor de Deus, a salvação que Ele me deu, o perdão dos meus pecados, a minha justificação, a propiciação dos meus pecados, quando Ele me torna aceito através do Seu Filho, embora eu seja pecador e tenha meus defeitos, de vez em quando eu faço alguma coisa que não agrada a Deus, e até às vezes alguma coisa mais séria, mais grave, entretanto o desejo do meu coração é agradar o meu Deus assim como eu quero agradar a minha mulher. E tudo que eu faço é no sentido de que Deus fique feliz, fique satisfeito comigo, embora nem sempre eu consiga. Então esse é um sentimento que existe no coração do crente. Se uma pessoa não tem esse sentimento e ela vive por regras, por leis, então aí ela vive de maneira hipócrita e ela só demonstra aquela obediência quando ela está perante alguém, porque sozinha, dentro dela, ela não é daquele jeito. Então essa pessoa não é um verdadeiro cristão. Essa pessoa é simplesmente religiosa. Ela conhece intelectualmente algumas regras, e aí, então, ela se submete a essas regras, a essas leis, e tem gente igual a ela, que olha e sabe que ela é hipócrita, eles também sabem que essa outra é hipócrita, e um finge que acredita no outro, e eles vão tocando em frente. Então, vive uma vida religiosa hipócrita, não verdadeiramente crente. Esse sujeito, lá na frente, ele vai se escandalizar com alguma coisa, e aí ele vai, como se costuma dizer, se desviar. Na verdade, ele não vai se desviar, porque ele nunca esteve no caminho. Ele só tinha uma aparência de crente, ele não era crente de verdade. Porque aquele que de fato é nascido de novo, ele tem esse desejo no coração de agradar o seu Deus, o seu Salvador, o tempo todo, mesmo quando ele não consegue. Aí ele se arrepende, ele ora, ele se levanta, ele promete para Deus que ele não vai fazer de novo e tal, e segue em frente. Ok. Agora, pastor, como que o senhor poderia nos ajudar na seguinte questão? Eu acho que o senhor conhece pessoas que já comentaram para o senhor que não tem certeza da salvação. Eu conheci pessoas que já falaram comigo, dizendo assim, eu não tenho certeza da salvação, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu vou para a eternidade. E aí perguntava para mim, né? E você? Você vai para a eternidade? Eu disse, claro. Pastor, tirando a questão do ensino, tirando a questão de que muitas vezes a falta de ensino, de educação bíblica, traz alguns pressupostos equivocados e a pessoa trilha um caminho errado em relação à salvação, a ideia da pessoa perder a salvação, ela está ligada também
a ausência do Espírito Santo convencendo ela da sua salvação, ou está ligado, a pessoa ainda está vivendo no velho homem, não experimentou ainda a graça e a nova vida em Cristo. Qual seria essas duas vertentes? O que o senhor acha? Olha, pode ser isso, né? Se a pessoa realmente não teve uma experiência com Deus, mas pode ser também um problema dela estar num ambiente em que o ensino a induz ao erro. Porque não existe uma exposição da palavra. A palavra, a Bíblia, no caso, é pregada assim em textos isolados, que as pessoas interpretam do jeito que quiserem. Aliás, tem algumas vezes que você ouve alguma pregação, o cara lê um texto bíblico e depois ele viaja e você fica perguntando, meu Deus, para que ele leu esse texto? Porque não tem nada a ver com o que ele está falando com o que ele leu, né? Então, quando, porém, essa pessoa está numa igreja em que o pastor, né, tem o cuidado de expor a palavra sem preferências de textos, de pregar só coisas que lhe interessam, você vai passando pela Bíblia e de repente você encontra lá, numa das cartas de João, acho que é na primeira carta, em que ele diz assim, filhinhos, essas coisas eu lhes escrevo para que vocês saibam que tem a vida eterna. Ou seja, aquele que é salvo, a palavra de Deus diz é para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, quem é salvo de verdade, ele sabe que é salvo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a salvação não é uma experiência meramente religiosa, do ponto de vista racional, intelectual. A salvação é uma experiência mística, uma experiência espiritual. Você não tem dentro de si apenas a palavra letra, a palavra escritura, a palavra que está presa num texto, no nosso caso, em língua portuguesa. Você tem também a palavra pessoa. No Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, logos, a palavra. Então, no princípio era a palavra. E essa palavra vive, essa pessoa, a palavra, vem habitar dentro da pessoa. Okay. E essa palavra, então, é que produz a certeza de salvação. Agora, se a pessoa está num ambiente em que é ensinado um legalismo, um outro modo, não é que essa pessoa necessariamente não seja salva. Eventualmente ela é salva, porque Deus não vai condenar ninguém por obras e nem salvar ninguém por obras. A pessoa é salva ou condenada em função da atitude que ela tem com relação ao sacrifício de Cristo por ela. Então, quem recebe Cristo como Salvador é salvo, independentemente de, às vezes, duvidar, não acreditar muito e tal, até porque, embora se diga que as pessoas são salvas pela fé, a Bíblia não diz que as pessoas são salvas pela fé. Ninguém precisa de fé para ser salvo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, quando Deus manifesta a sua graça, ele dá uma medida de fé para que eu creia naquela salvação. Muitas vezes, pela minha... Às vezes até por questões intelectuais, por eu não ser uma pessoa de muito bom raciocínio, eu não sei ler direito. No nosso país, por exemplo, tem muitos analfabetos funcionais. O cara sabe ler, mas ele não sabe dizer o que ele leu. Né? Então, quando ele lê a Bíblia, ele leu lá, mas não sabe dizer o que ele leu. E se ele ouve no púlpito pregações de peso, de obras que ele tem que fazer, que ele tem que se santificar, que se ele pecar ele vai para o inferno, ele passa a crer num erro, mas essa crença induzida não significa que ele não seja salvo. Na hora certa, Deus vai prepará-lo e vai conduzi-lo para o seu reino. É interessante, pastor, você falou algo muito bom aí em relação à salvação pela graça, né, mediante a fé, que na verdade é o processo de Deus, né, quando salva o homem. Jesus morre na cruz, vem a justificação, né, regeneração, fé. Mas eu pensei na hora, quando o senhor falou isso,
num detalhe aqui relacionado à Igreja Romana. A Igreja Romana que o senhor conhece, né? Eu não quero citar o nome aqui direito aqui, né? Mas a Igreja Romana, ela defende uma tese que a salvação está somente nela. Isso. Então você deve se adequar ao seu sistema doutrinário, porque a salvação foi uma prerrogativa dada a Jesus Cristo para Pedro, né? E Pedro foi o primeiro papa e a linha, vamos dizer assim, de salvação, de dinâmica de salvação de Jesus Cristo passa pela Igreja Católica. Aí tem um versículo bíblico que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, há uma ideia de salvação. Aí muitas pessoas, pastor, que estão na Igreja Romana, né, lê esse versículo e entende assim: só em eu conhecer Jesus, ou saber do nome de Jesus, eu tenho garantia da salvação. Eu queria perguntar para o senhor, pensando nisso, em que ponto, ou qual consciência nós temos que ter, ou entendimento temos que ter sobre Jesus Cristo, sobre andar com Jesus. Andar com Jesus é só conhecer Jesus e a partir daí eu já sou salvo? Ou conhecer Jesus e andar com Jesus é uma experiência de vida que vai, no processo, me mostrar que eu sou salvo? Ou seja, para eu ser salvo, eu só preciso de um Jesus religioso? Ou para eu ser salvo, eu preciso de um Jesus realmente consistente, um Jesus bíblico? Como responder isso, bispo? Nos ajuda aí. Bom, com relação à Igreja Romana, eles dizem lá que não há salvação fora da Igreja. Essa afirmação dos romanos é verdadeira. Inclusive, o próprio Calvino, nas Institutas, ele diz exatamente isso, que a Igreja é como uma mãe que acolhe os seus filhos no seu seio e dá de mamar nos seus peitos, alimentando os seus filhos. E que fora dessa condição, desse alimento pela Igreja, não há possibilidade de salvação. Então, isso não é só um ensinamento católico romano, é um ensinamento de Calvino, um ensinamento reformado. Então, o que se tem que entender é o seguinte: o que é Igreja? Igreja é uma denominação, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Anglicana das Américas, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Batista. Isso é igreja? Não é igreja necessariamente, isso é um nome que a gente vai lá no cartório e registra. Igreja é o corpo de Cristo. Ninguém pode ser salvo fora do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é o próprio Cristo. Ele disse para Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro tinha dito: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, essa declaração de fé de Pedro mostrou quem era a pedra. E Paulo vai dizer depois aos Coríntios que a pedra é Cristo. Pedro, numa das suas cartas, vai dizer que a pedra é Cristo. Então, quando se fala que fora da igreja, tanto do lado dos romanos quanto do lado dos reformados, que fora da igreja não há salvação, nós não estamos falando de uma denominação evangélica, ou católica ou ortodoxa. Nós estamos falando da igreja corpo de Cristo. Então, é verdade que não há salvação fora da igreja. Porque, como disse Calvino, a igreja é essa mãe que acolhe seus filhos no seu seio e usa os seus peitos para alimentar os seus filhos e mantê-los alimentados, né? Então, é claro. Agora, com relação... Então, eu devo entender a igreja não como uma denominação X ou Y, mas a igreja corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Agora, com relação à salvação, a salvação, na verdade, é um ato e um processo. Quando eu ouço a palavra, e como diz o texto lá, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, eu experimento o novo nascimento, naquele momento
é um ato em que eu fui salvo. E se eu morrer naquele momento, independentemente de qual seja a minha situação, eu estou salvo porque o ato da salvação se estabeleceu em mim. Mas, de um modo geral, são raríssimas as pessoas que morrem quando se convertem. A conversão não produz morte física imediata. Então, as pessoas vivem meses, anos, décadas. Eu, por exemplo, já estou vivendo há 50 anos quase na presença de Deus, depois que eu nasci de novo. Eu não morri quando eu me converti. Então, depois de ser um ato, que é a salvação estabelecida na pessoa, a salvação é um processo. Processo esse que nós chamamos de santificação. Hoje, 47 anos depois da minha conversão, eu peco muito menos do que eu pecava há 47 anos. Os pecados que eu cometo hoje já não são tão grosseiros como aqueles que eu cometia quando eu nasci de novo. Porque à medida que a criança vai nascendo, ela vai fazendo as suas travessuras e tal, mas depois que ela vai sendo disciplinada, vai sendo ensinada, vai aprendendo a conviver em sociedade, quando ela se torna maior, quando se torna adulta, ela sabe conviver e ela comete muito menos erros. Por isso que Paulo fala sobre a necessidade de sair do leitinho e dar o alimento sólido. Em Hebreus mesmo, o texto que antecede o texto do capítulo 6 que nós lemos, o escritor fala lá, olha, vocês pelo tempo decorrido já deviam ser mestres, mas é necessário que eu dê leite para vocês. Então, porque não houve um crescimento. Então, a salvação é, ao mesmo tempo, um ato e um processo. Então, quando o ato ocorre, eu sou salvo e salvo para sempre. Mas se eu não morrer naquele momento e continuar vivendo, eu entro, então, no processo de santificação e vou conhecendo a palavra, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com a igreja, melhorando o meu conhecimento, a minha força espiritual e vou ficando cada vez melhor. Não significa que eu vou ficar bom, não. O apóstolo Paulo falou que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até aquele dia, ou seja, o dia do Senhor. Então, ninguém estará pronto antes do dia do Senhor. Ou, se o dia do Senhor não chegar e a pessoa ficar pronta antes, então ela é levada, porque uma pessoa pronta não pode mais viver aqui no mundo. Ok. Agora, pastor, em relação à salvação, bispo, em relação à salvação, eu estou lembrando aqui do Santo Agostinho, quando ele converteu, ele tinha uma vida bem promíscua, né? Ele era mulherengo, ele se envolvia em coisas terríveis. E ao se deparar com um texto, né, bíblico, a sua vida realmente teve uma mudança muito grande. Ele teve assim um encontro realmente verdadeiro com o Senhor Jesus. E isso transformou a vida dele radicalmente. Tanto que conta a história que uma ex-prostituta começou a gritar o nome dele na rua, né? E quando ele virou para trás, que a moça de tanto chamar, ele disse, não, eu não sou aquele Agostinho antigo, não, eu sou outra pessoa, eu sou a nova criatura em Cristo. É mais ou menos assim que eu estou lembrando. E eu queria entender, pastor, qual é a relação da falta de certeza da salvação com a falta de leitura das Escrituras. E isso tem a ver com a confirmação e iluminação do Espírito Santo. Porque Agostinho, quando ele se deparou com o texto bíblico, a vida dele mudou. Nós sabemos que aquilo tem o efeito do Espírito Santo na vida dele, confirmando realmente essa salvação na vida dele, essa certeza da salvação. Mas nós temos hoje muitos irmãos, até irmãos reformados, dentro da igreja reformada, que não acreditam na salvação, que duvidam. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente reformada, presbiteriana ou de outra linha calvinista, que duvida da salvação. Isso está ligado ao quê? Falta de experiência com Deus, falta de leitura bíblica. Qual que é a razão dessa falta de certeza de salvação do cristão? Bom, se uma pessoa não tem certeza de salvação, com certeza ela não é salva. É óbvio. Aquele que é salvo, ele tem uma certeza irremovível. Eu tive, muitos anos atrás, uma situação em que eu estava entrando num pecado que eu não deveria entrar, e um dia alguém veio e falou para mim, olha, você está perdendo a sua salvação por causa dessa sua prática, por causa disso que você está querendo fazer e do que você está falando.
eu olhei bem para a cara da pessoa e falei assim, você não conhece o meu Salvador. O meu Salvador não depende de eu agir bem para me salvar. Eu reconheço que eu estou errado, mas a prática do meu erro não elimina o amor de Deus e o poder de Deus em me salvar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que eu tenho que abandonar o pecado, eu sei que eu tenho que abandonar. Mas que esse pecado vá produzir a minha perdição, isso não existe. Então, todo crente, ele tem uma certeza, uma convicção inabalável. Em hipótese alguma, eu imagino que eu poderia perder a minha salvação, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei a experiência que eu tive com Deus, eu sei o que Deus fez na minha vida, a minha transformação. Então, se uma pessoa não teve uma experiência com Deus, ela não foi transformada, ela não pode ter certeza de salvação. Se ela não tem certeza de salvação, claro que ela com certeza não é salva. Não dá para a gente negociar isso. Agora, existem pessoas interessadas na salvação, que estão na igreja em busca da salvação, como, por exemplo, Cornélio, aquele centurião italiano. Certo. A Bíblia fala dele como um homem generoso, um homem temente a Deus, um homem que ajudava o próximo, um homem que vivia em oração, mas ele não era salvo, ele não tinha certeza da salvação. Ele era religioso, caridoso, temente a Deus, diz o texto lá, mas ele não era salvo. Então, Deus preparou uma experiência, uma visão que ele teve, preparou uma experiência com Pedro, que Pedro teve também uma visão, juntou esses dois personagens, Pedro e Cornélio, e Pedro, então, ministrou a palavra da salvação. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e os que estavam lá, e eles começaram a orar em línguas e profetizar, aquela coisa maravilhosa, dando a evidência de que o Espírito Santo tinha entrado na vida dele. Então, e a partir de então, além de ser temente a Deus, generoso, caridoso, etc., e ser um homem de oração, ele era também salvo. Então, toda pessoa que está em busca, em algum momento, ela há de ter uma experiência de salvação, o Espírito Santo vai entrar na vida dela e vai produzir uma convicção que aí nada mais remove do coração dela. Enquanto ela não tiver essa experiência, então ela é muito religiosa, temente a Deus, faz orações, pratica boas obras, mas ela não é salva, não. Ela nunca vai ter certeza de salvação. O crente verdadeiro tem certeza e não tem nada que tire essa certeza do coração dele. Legal, legal. Meus irmãos, estamos conversando nessa noite com o bispo José Moreno, bispo anglicano, bispo da Igreja Anglicana das Américas. Estamos aqui muito contentes com a participação desse querido irmão. E Fala aí que eu sou um anglicano crente, porque tem muito anglicano dando mau testemunho por aí, os caras me confundem com esse tipo de gente, mas não sou assim não, sou um anglicano crente. É verdade. Os irmãos que não conhecem a história da reforma e da Igreja Anglicana Calvinista não sabem discernir as coisas, né? Infelizmente. Mas, ô bispo, eu queria que o senhor desse uma palavra para aquele irmão que desviou, às vezes ele está aqui nos assistindo, nos vendo, ou pode mais para frente assistir esse vídeo, e ele desviou, e ele está pensando assim, e agora? Eu sou salvo ou não? E também a palavra para aquele irmão que está voltando para a presença de Deus. Por quê? Se eu sou salvo, se eu sou eleito, eu não perco a salvação, igual o senhor falou. Mas tem situações que nos levam a pensar, por exemplo, se realmente nós estamos salvos por causa das atitudes que nós cometemos por conta do pecado. O que o senhor diria? O crente eleito desvia, ele perde a salvação? O que o senhor nos diria sobre esse caso, sobre essa situação? Bom, o meu entendimento das Escrituras é que não existe crente desviado. Ele pode estar fraco, ele pode estar entristecendo o Espírito Santo, mas desviado não tem como. Legal. A Bíblia diz lá, este é o caminho, andai nele. Então, não tem como a gente sair do caminho, não. O crente de verdade não desvia. Ele pode enfraquecer, ficar cansado e tal. Então, todo crente que esteja nessa condição, né, entre
aspas, bem grandes, desviado, Uhum. então ele está fraco, ele está meio caidão, está fazendo uns negócios que não devia fazer, mas o temor de Deus continua no coração dele, é só você voltar, meu irmão. Lembra lá da parábola do filho pródigo? O cara pegou a fortuna do pai lá, que representa os dons espirituais que a gente recebe, a santidade de Deus, toda a obra que Deus faz na nossa vida. Ele pegou tudo isso, foi lá, gastou tudo numa vida dissoluta, até que ele começou a comer bolota que estava lá na pocilga. Ele começou a comer a comida dos porcos. Imagina o cheiro dele, a sujeira dele, a humilhação dele, aquela situação. Quando ele percebeu o que estava acontecendo com ele, o que ele fez? Ele disse, meu Deus, eu estou aqui nessa situação e os empregados do meu pai comem as melhores delícias. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra ti, faze-me como um dos teus trabalhadores. E mediante esse arrependimento e essa conscientização, ele trilhou todo um caminho sujo, esfomeado, cheirando mal, talvez com dor, com o coração amargurado, com medo de qual seria a reação do pai dele. Aí o pai dele é maravilhoso, irmão. É uma coisa gloriosa. O pai dele não estava descuidado em casa, só tratando dos seus assuntos. O pai dele estava na janela, olhando para o horizonte, esperando que o filho voltasse. E quando ele viu o filho ao longe, ele não esperou o filho chegar, ele correu ao encontro do filho, e mesmo aquele filho sujo, fedorento, todo cheio de bereba, ele abraçou aquele filho e disse, oh, que coisa maravilhosa, o meu filho estava perdido e foi achado, o meu filho estava morto e reviveu. Aí mandou dar um banho no filho, colocar uma roupa nova nele, colocou um anel no dedo dele e mandou matar o bezerro cevado e fez uma festa se alegrando pela volta do filho. Então, qualquer pessoa que esteja nas pocilgas da vida aí, comendo bolota de porco, afastado do Senhor, é só voltar, porque quando você chegar perto de Deus, ele já vai estar olhando lá no horizonte, ele vai correr, te abraçar, vai te dar um banho, você vai ser limpo de todo o seu pecado, toda a sua sujeira, e a sua fome vai ser saciada com o bezerro cevado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bezerro cevado que vai alimentar a sua alma. Glória a Deus, glória a Deus. Já estou virando pentecostal aqui. Deus é bom demais. Glória a Deus. Agora, o bispo, nós estamos quase encerrando aqui, rapaz. O assunto, quando é bom, passa rápido demais. Olha só. Foi embora o tempo. Se o cristão salvo, eleito, ele é salvo para sempre. Se ele não pode cair da graça. Vamos apenas ajudar a pergunta aqui do irmão Marcos, Paulo. E eu gostaria de, em cima da pergunta dele, fazer a pergunta para o senhor. Se todo mundo é salvo? Todos são salvos? Não, todos não. São salvos os eleitos, aquele que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Os que Deus escreveu o nome deles no livro da vida, esses são salvos, os outros não. É só ler Romanos 9 lá, ver a história de Jacó e Esaú. Né? Então, Deus diz lá, eu amei Jacó e detestei Esaú. Então, ele escolheu. Aí diz lá, antes que os gêmeos nascessem e tivessem feito bem ou mal, Deus disse, amei Jacó e detestei Esaú. Então, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, esses são salvos. Os outros vão receber o destino que o pecado produz, que é a perdição eterna. Amém. Ô, bispo, eu estou rindo aqui porque o irmão Wallace colocou assim, dá lugar nessa terra, bispo. Como é que é? Não entendi. Como é que é? Ele falou o quê? O irmão Wallace Bruno, colocou assim, dá lugar nesta terra, bispo. Não estou entendendo, a transmissão está meio ruim. Dá o quê? Dá lugar nesta terra, bispo.
dá lugar nessa terra? É uma afirmação pentecostal. Então eu não sei bem o que significa isso, não. Entra no mistério aí, ó. Mas eu já estou no mistério, o manto já está sobre mim, não tem problema não. É isso Ô, aí. bispo, agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor nos desse uma explicação que realmente nós somos salvos, então nós não podemos cair da graça, mas qual o propósito da salvação? Qual a finalidade da salvação? Eu estou lembrando de 1 Pedro, quando Pedro diz para a igreja, escreve para a igreja dizendo assim, vós sois eleitos. E por ser eleitos, vocês são um tesouro escolhido antes da fundação do mundo para um propósito. E o propósito naquele momento lá era sofrer por conta de Cristo. Muita perseguição do Império Romano eles estavam sofrendo. Aí Pedro cita ser eleito para passar por aquilo. Qual a definição que o senhor traria para nós nessa noite, para quem está nos assistindo? Nós somos salvos, não caímos da graça, mas somos salvos para quê? Na verdade é o seguinte, por exemplo, o sofrimento que a gente suporta por Cristo, ou os milagres que a gente recebe da parte de Deus e tal, tudo são objetivos, digamos assim, periféricos. O que a Bíblia diz é que nós fomos salvos para a glória de Deus. A Westminster diz assim, qual é o fim do homem? O fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutá-lo para sempre. Então, tudo que existe, tudo que acontece no universo, a salvação, a natureza, tudo é para a glória de Deus. Como diz lá no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, o homem foi criado, a natureza foi criada, o universo foi criado, a história foi escrita por Deus, tudo com o objetivo de, lá no final, Deus ser glorificado. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, sei lá, Paulo diz assim, tudo é dele, por ele e para ele. É tudo sobre ele, a respeito dele. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Mas tudo é para ele, é dele, por ele e para ele. E aí Paulo diz assim, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Então, segundo a palavra do bispo, meus irmãos, nós não perdemos a salvação. Nós, cristãos, crentes em Jesus, não podemos cair da graça. O texto em Hebreus 6, o bispo vai me ajudar aqui, o que está por trás do texto de Hebreus 6 é cristãos judeus largando Cristo para voltar ao judaísmo e adorar Moisés. E a afirmação do escritor aos Hebreus é dizer que aquele que experimentou Cristo e volta para Moisés, se ele voltar para Cristo, ele não precisa passar por arrependimento nem nada, não. Ele não perdeu a salvação, ele apenas está andando errado. Está crendo uma coisa equivocada, que era a lei, era voltar para a lei. Então, quem interpreta Hebreus 6 de uma outra forma, ou usando como ideia do crente cair da fé, é uma falta de interpretação, como o bispo bem falou aqui, não é isso, bispo? Na verdade, ele está negando outras partes da Bíblia que dizem exatamente o contrário, que o crente não pode perder a salvação. Quando Paulo fala, por exemplo, aos Gálatas, Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Vocês começaram na graça e agora voltaram para a lei e tal. Vocês têm caído da graça, foi o que ele falou lá. Essa não significa necessariamente que eles caíram no sentido real. Mas ele está dizendo que essa atitude é de alguém que não está na graça, tanto que ele está incentivando os Gálatas a voltar à prática anterior. Se eles tivessem caído da graça, não tinha como voltar. Está escrito lá, não resta sacrifício mais pelo pecado. Você acabou de ler esse texto lá em Hebreus 10. Então, quando Paulo está chamando de volta, ele está dizendo, olha, essa é uma atitude de quem caiu da graça. Mas lá em Hebreus mesmo diz assim, mas de vocês, irmãos, nós esperamos.